Bom, gente, essa é mais uma videoaula de hardware e hoje eu vou estar mostrando como fazer backup dos drives, porém usando um outro aplicativo que é o Driver Genio, tá? Então vou abrir o Windows Explorer aqui, ó. No Windows Explorer você salta dois pontos. Ah, e só para aproveitar, comentar, tá, gente, ó. Só para tipo de conhecimento mesmo. Eu fechei o Windows Explorer aqui para eu poder abrir o Windows Explorer através de atalho do teclado. Eu seguro a tecla logotipo do Windows, que é aquela tecla que tem a janelinha que aperta o menu, ó. Então eu mantenho ela pressionada e aperto o E uma vez, ó, e ele abre o Windows Explorer para mim. Vou acessar a partição de dois pontos aqui, ó, programas utilitários, e vou procurar aqui, ó, Driver Genesis. Eu tenho o instalador dele aqui, ele não está instalado na minha máquina não, mas a gente instala aqui agora. Então aqui, ó, Driver Genius, e vou instalar ele aqui. Versão em português mesmo, manda avançar, aceito o contrato, avanço. Ele falou que vai instalar para mim no arquivo de programas, pode deixar, não precisa modificar não. E manda avançar, criar um ícone na área de trabalho, avanço e manda instalar. Então ele está instalando aqui, ó, Driver Genius. Executar, ele já está marcado que quando eu clicar em concluir já vai executar para mim o programa. Então eu deixo executar. Bom, ele está falando para mim que eu tenho 15 dias para poder usar ele, sendo que a intenção nossa é justamente fazer o backup dos drivers, é o que importa. Eu vou ver, eu tenho um serial aqui, não sei se o serial vai funcionar, mas não custa nada fazer o teste aqui, ó. Só vou abrir ele aqui, ó, serial. Aqui eu vou copiar ele, ó. Selecionei, Ctrl C. Vou aqui inserir código aqui. Nome da licença não, código da licença, Ctrl V, só para ver se funciona. Vou pôr um JC aqui, só para ver se funciona. Funcionar, beleza, tá? Mas mesmo não funcionar, gente, como ele funciona durante 15 dias, pode ver que ele está instalado aqui. E só lembrando que todos os programas que você instala na sua máquina, vem aqui, ó, iniciar programas. Se a gente verificar aqui nessa lista de todos os programas que eu tenho na minha máquina, eu tenho aqui, ó, por último aqui, ó, justamente o Driver Genius. Dou um clique nela e não funcionou não, tá, gente? Então eu vou só esperar a contagem aqui, ó, para eu poder usar o Driver Genius aqui, ó. Ele é pago, né? Então aqui, ó, avaliar. OK. O banco de dados drive não foi atualizado durante 30 dias. Vou pôr não aqui e vou maximizar a janela aqui. Bom, vamos lá, né? Então mostrando aqui, ó, como fazer backup dos drivers. Então, antes de mais nada, só vou minimizar, só mostrar para vocês que, ó, vou clicar com o botão direito no meu computador. Só quero achar aqui, ó, meu computador, botão direito, meu computador, propriedades, hardware, gerenciador de dispositivos. Então, olha só, os drivers que eu tenho na minha máquina são os drivers que eu vou precisar fazer backup. De rede, que é Realtek RTL 8139, o de vídeo, que é o NVIDIA, o de som, tá, que é o IDT High Definition aqui, e o de modem. Então, os drivers que a gente precisa fazer os backups são esses, basicamente são esses: rede, vídeo, som e modem, tá? Vou vir aqui no driver gente, então aqui é só para constar que realmente estão os drivers instalados na minha máquina. Então aqui eu vou vir aqui, ó, backup dos drivers. Ele aqui, ó, drivers usados atualmente. Vou dar um clique no mais aqui, ó, e ele está mostrando para mim aqui, ó, controlador de vídeo e som, ó, pode ver que IDT High Definition. Se eu voltar lá no gerenciador, ó, o de som, ó, IDT, pode ver que ele já traz para mim. Então eu só marco aqui, ó, o que eu quero fazer o backup dele. O de moto tem Motorola SM56. Se eu verificar lá, ó, Motorola SM56, então ele trouxe para mim. Então vou marcar que eu quero fazer o backup dele. O de vídeo, ó, NVIDIA GeForce 6200. Então se eu olhar lá, ó, de vídeo, ó, NVIDIA GeForce 6200, então também marco aqui que eu quero fazer o backup dele. E finalmente eu vou marcar aqui, ó, Realtek RTL 8139. Se eu verificar aqui, ó, Realtek RTL 8139. Então realmente os drivers que ele está trazendo para mim aqui é o que eu selecionei aqui. Tudo bem? Bom, depois que eu marquei que eu quero fazer o backup desses drivers específicos, eu dou um clique em avançar aqui. Bom, nessa tela aqui, ele está falando para mim, ó, seleciona o tipo de backup. Então eu tenho algumas formas aqui de backup que eu posso fazer. Eu posso deixar o padrão, eu posso deixar no formato zip, que formato... eu sumi a palavra agora.
Eu esqueci a palavra, tá, gente? No formato extraível e auto-executável. Então, esse auto-executável que é interessante, porque você faz o backup através do auto-executável, depois ele vai gerar um auto-executável, você só clica e ele automaticamente já vai instalando todos os drivers para você, tá? Então, primeiro vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer pelo padrão. Escolhi o padrão. Aí, pessoal, escolha um local para salvar os arquivos. Então, vou clicar aqui em procurar, ó. Vou aqui no vou no C2 ponto mesmo. Como ele não está dando a possibilidade de eu criar uma pasta aqui, ó, eu vou lá no Windows Explorer, que eu expliquei para vocês através do atalho, ó, segurei a tecla logotipo do Windows, apertei o E, abri o Windows Explorer e vou fazer o seguinte, ó, no disco local C2 ponto, eu vou criar uma pasta aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, drivers do meu PC. E eu vou colocar aqui, ó, Genius, que eu estou fazendo backup dos drivers através do programa Driver Genius. Vou criar uma outra pasta aqui dentro, vou colocar aqui, ó, padrão. Foi o que eu selecionei lá, tá? Ó, padrão. Que eu vou criar um outro depois. Então, olha só, voltei para o Driver Genius aqui, mandei procurar. Agora lá no C2 ponto, eu criei uma pasta chamada Drivers do meu PC, aqui ó, Drivers do meu PC, e criei uma pasta padrão. Então, eu vou pedir para ele salvar aqui dentro. Ó, vou dar um clique em OK, pode ver que ele trouxe o caminho para mim, e vou mandar avançar. E ele já está fazendo backup, ó, ele já está jogando todos os drivers que eu selecionei lá para a pasta padrão lá, tá? Então, só vamos aguardar um tempo aí para ele fazer o backup de todos os drivers. Demora um pouquinho, tá, gente? Mas é só esperar. Se demorar muito tempo, eu pauso a videoaula e espero, só para não ficar uma videoaula muito extensa. E eu vou fazer isso mesmo, tá, gente? Eu vou só pausar aqui, ó. E daqui a pouco eu volto. Tá, gente, ó, só lembrando que leva um pouquinho, um certo tempo mesmo, porque ele está procurando os drivers no sistema. Por isso que tá levando esse tempo aí. Eu vou pausar novamente, só para não ficar uma aula tão extensa assim, tá? Ó, pode ver que ele tá procurando, de acordo com o que ele vai achando, ele vai jogando lá para a pasta para mim. Vou pausar aqui novamente e já eu volto. Tá, gente? Então tô só guardando aqui porque ele tá copiando para mim todos os drivers lá, tá, gente? 54% já, tá? Tá terminando, tá em 93, só aguardar o finalzinho aqui. E depois que ele terminar, eu quero mostrar, aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Tá em 98, então só aguardando ele terminar. Aí, ó, sucesso na tarefa de backup dos drivers. O backup está completo. No entanto, ele está falando para mim, ó, que o backup foi feito no C2 ponto, driver do meu, eu criei uma pasta chamada driver do meu PC, usando o programa Genius, padrão. Então vou lá, ó, lá no Windows Explorer, então C2 ponto, drive do meu PC, padrão, e se eu for verificar aqui, ele trouxe para mim todos os drivers que eu selecionei, ó, de som, que é o IDT, o de modem, que é o Motorola, o de vídeo, que é o NVIDIA GeForce 6200, e o de rede, que é Realtek, tá? Se eu olhar dentro, pode ver que tá todos os drivers dele aqui feito backup certinho. Bom, seguinte, aproveitando então, pode ver que aqui, ó, tem um botão fim, finalizei. Vou aproveitar só para mostrar um outro. Então, ó, eu vou aqui, ó, voltei a pasta, pode ver que eu criei uma pasta padrão, não te joguei aqui os drivers em formato padrão. Agora eu vou criar uma outra pasta aqui, ó, vou colocar aqui, ó, executável. Criei uma pasta executável que eu vou mostrar a segunda forma, então. Aproveitando, ó, selecionar eles novamente, ó. Aqui, ó, seleciona todos eles, tá? E é sempre prudente você conferir, tá, gente, ó, conferir para saber se está pegando os drivers corretamente, tá? Marquei todos eles, vou dar um clique em avançar. Agora, ao invés de ser o padrão, eu vou colocar aqui esse, ó, auto-instalável. Marquei o auto-instalável. Ele está pedindo para eu escolher uma pasta para fazer o backup, vou aqui em procurar. E dessa vez eu vou colocar, peraí, aqui, ó, C2 ponto, drive meu PC. Agora eu vou colocar no executável aqui, ó. O nome que ele vai vir é esse daqui, ó, drivers backup. Vou colocar aqui, ó, executável. E vou dar um clique em salvar. E vou mandar avançar aqui, ó.
e ele vai fazer o mesmo processo, tá? Ele vai procurar todos os drivers e vai criar pra gente aqui, ó. Só vou pausar novamente e esperar chegar no finalzinho ali. Leva um certo tempo mesmo, tá, gente? Então, só esperar aí pra vocês verem que realmente tá fazendo o backup dos drivers. Então, gente, ó, tá em 93%. Só lembrando que eu pausei, por isso que tá rápido aí, mas na máquina de vocês vai levar vai levar alguns minutos aí, ó. Tá em 98, só esperar finalizar, ó, e ele tá finalizando pra mim, ó. Aí, ó. Só esperar que está compactando todos eles. Beleza, ó, sucesso na tarefa do backup dos drive. E ele falou para mim que esse backup está lá na pasta drive meu PC Gen, executável, driver, e o nome dele é drivers backup executável.exe. Ou seja, ele criou um instalador, um executável aqui, ó. No entanto, para mostrar, ó, se eu entrar aqui na pasta, ó, só fazendo caminho, ó, C2 ponto, driver no meu driver do meu PC Genius executável. Pode ver, olha aqui para vocês verem, ó. Ele criou um executável aqui. O que significa? Se você formatar a sua máquina, então, olha só, a pasta está aqui, ó, drive do meu PC Genius. Eu vou aproveitar, vou dar um Ctrl C. Aí no caso, depois que vocês fizeram o backup, vocês salvam num pendrive, ou num CD, ou num DVD, tá? Aí, ó, eu no caso meu vou dar um Ctrl X aqui, recortar ele, vou colocar no disco local de 2 pontos, que é onde ficam as minhas coisas importantes, programa utilitários, e eu vou colar ele aqui, ó, Ctrl V. Então, se futuramente eu tiver que formatar a minha máquina, eu formato só o disco local C e o D2 ponto fica de boa. E o D2 ponto eu não formato não, porque não é onde estão minhas coisas importantes. Depois que você formatar e tiver que instalar os drivers, só vir no executável lá e ele já instala tudo para você, tá? Certo, gente? Então, tchau.